Êxodo capítulo 14. Deus anuncia que os egípcios morrerão afogados no Mar Vermelho. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão confusos, encurralados na terra. O deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que persiga após eles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso? Havendo deixado de ir a Israel, para que não nos sirva? E ele fez aprontar o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre cada um de todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse após os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com mão levantada. E os egípcios perseguiram após eles todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, postai-vos quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, não mais os tornareis a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Passagem de Israel através do Mar Vermelho. O palavra eterno o protege. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize tu aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar sobre terra seca. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado sobre Faraó, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se retirou dali, e agora ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que durante toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez ir para trás o mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite. E fez o mar tornar-se terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sob terra seca, e as águas lhe foram como um muro à direita deles e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, através da coluna do fogo e da nuvem, olhou para o exército dos egípcios e alvoroçou o exército dos egípcios, e deslocou de suas posições as rodas dos seus carros, para que eles somente os governassem com muita dificuldade. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estenda tua mão sobre o mar, para que as águas novamente voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Faraó, Salmo 136, verso 15, e todo o seu exército morre afogados no Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
E o mar retornou à sua força ao virar da manhã. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, novamente voltando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido para dentro do mar. Nem ainda um só dele restou. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas lhes foram como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel para fora da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos sobre a praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo capítulo 15, Cântico de Moisés e todos os israelitas. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou para dentro do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha música. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe prepararei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou para dentro do mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos capitães foram submersos e afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, como pedra desceram para dentro das profundezas. A tua mão direita, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua mão direita, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Sacarei minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, ao ser temido em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu. Tu, com a tua misericórdia, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor poderosa dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Caiu sobre eles terror e também pavor, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra. Até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que tu adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, vieram para dentro do mar. E o Senhor fez retornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram sobre a terra seca, pelo meio do mar. Cântico responsivo por Miriam e todas as mulheres. Então Miriam, profetiza, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com flautas volteantes. E Miriam lhes cantava, respondendo a eles: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou para dentro do mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas desde o Mar Vermelho e saíram para dentro do deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Israelitas murmuram por causa das águas amargas de Mara e Deus as torna doce. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso seu nome foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe apontou uma árvore.
Assim ele a pegou e lançou para dentro das águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali ele os pôs à prova. E disse: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e preservares, protegeres, obedeceres a todos os seus estatutos, então nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam ali junto às águas. Êxodo capítulo 16. Israelitas murmuram por pão, e Deus manda o maná. E partindo em jornada desde Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois de ter saído da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido para dentro deste deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão desde o céu, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o ponha à prova, se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão tudo o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Ao anoitecer sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor ao anoitecer vos der carne para comer, e ao alvorecer pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize tu a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram em direção ao deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Israelitas murmuram por carne, e Deus manda codornizes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre os 2 anoiteceres comereis carne, e ao alvorecer vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que ao anoitecer subiram codornizes e cobriram o arraial. E ao alvorecer repousava deitado o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho caído se ergueu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, tão miúda, quanto a geada que cobre sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Isto é maná, porque não haviam antes visto e conhecido o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Colhei dele cada homem conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada homem tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada homem colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Nenhum homem deixe restar dele até chegar amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram restar dele para o amanhecer, e criou bichos, lavas, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada homem conforme ao que podia comer, porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram comida em dobro,
2 homeres para cada um homem. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Hoje o que quiserdes assar no forno, assai-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, guardai para vós outros até amanhã. E eles o guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho lava. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele nenhum maná virá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusarei vós preservar, proteger, obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá comida para 2 dias. Cada homem permaneça no seu lugar. Nenhum homem saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E a casa de Israel chamou o nome disso de maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos em delgada lâmina plana, feitos com mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Encherás um homem dele e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante da face do Senhor, para ser guardado através das vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs isso diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte de um éfa.